Vou tentar falar aqui de maneira muito simples, bem sucinta, uma questão aqui que levantaram aqui na internet. Uma moça colocou assim: não reverencio crimes nem contra meus inimigos, se eu os tivesse. Aí eu questionei com ela se ela não tinha inimigos, porque se ela não tem inimigos, então ela é a primeira pessoa que eu vejo como Cristo, primeira que se parece com ele. Aí veio um rapaz aqui, um amigo aqui no Face, disse assim: Diógenes, Cristo foi quem mais teve inimigos, principalmente os religiosos. A questão é a seguinte: quando a gente usa a expressão inimigos de Cristo, a gente tem que ter em mente que essa inimizade ela é uma via de mão única. Ela é via de mão única. Não existe a ideia assim de inimigos de Cristo partindo da mente do próprio Cristo. Base bíblica para essa questão aqui, o primeiro ponto que eu pego é o Gênesis capítulo 4. Né? O Gênesis capítulo 4 é aquela parte, né? Falando aqui resumidamente, a conhecida história de Caim e Abel. Né? O irmão mata o outro, o agressor é o Caim. Caim mata Abel, dois irmãos. E nessa passagem é muito interessante a gente lembrar que foi logo depois da expulsão do paraíso. No relato do Éden ali, do Jardim do Éden, ah, depois do pecado consumado ali, o pecado original, o primeiro pecado que se pratica fora do Jardim do Éden é o pecado mais essencial do ser humano, que é a violência. Então a Bíblia, nesse ponto aí, ela quer mostrar pra gente o seguinte: quem somos nós? Nós somos essas criaturas violentas. Nós temos um elemento muito primitivo que nos constitui. Isso tudo vem de Adão. Então eu gosto de usar o termo Adão do Éden, para nos referirmos, para se referir a gente mesmo, né? A nós próprios. O outro ponto que eu quero colocar aqui é Mateus capítulo 5. Em Mateus capítulo 5 aí já vem o que o Paulo chama de segundo Adão, já vem ali uma coisa diferente. Porque tem Jesus dizendo o seguinte: eu, porém, lhes digo que não se oponham ao perverso. Se alguém lhe der um tapa na face direita, ofereça também a outro. Se for processado no tribunal e lhe tomarem a roupa do corpo, desde que levem também a capa. Se alguém o forçar a caminhar uma milha com ele, caminhe duas. E assim ele prossegue, falando sobre como deve agir. Ele pega nessa questão aqui da violência. Por que nós temos inimigos? Por que existe essa coisa aqui de guerra, de intriga, de conflito? Tem algo de violento em nós. Aí você fala bem assim: não, aqui é o objeto. Estão brigando por alguma coisa. Caim teve a ver com a inveja ali, de um sacrifício para Deus e tal, um ciúme, um tipo de coisa. Uma questão mais espiritual. Tem também conflitos dados por questões materiais. Aqui Jesus toca aqui na questão, né, material. Ele fala aqui sobre a túnica, sobre a roupa do corpo, enfim. Se alguém te processar por algum bem material, entrega tudo. Isso tem a ver com a natureza de Adão e Jesus se colocando como contrário àquela natureza de Adão, do primeiro Adão. E se a gente descer mais por ainda no capítulo 5 de Mateus, a partir do versículo 39, diz. Não, desculpa. Ainda no capítulo 5, a partir do versículo 43, ele diz o seguinte: ouvistes o que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. E essa parte aqui é interessante porque já toca na questão do inimigo. Olha como é que Jesus trata o inimigo. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste. Uma outra expressão muito importante aqui na palavra de Jesus é essa expressão aqui: para que vos torneis filhos do Pai Celeste. É a Bíblia, que eu não posso mudar. É a Bíblia. É o que Jesus está dizendo. A Bíblia diz que Jesus disse. E eu creio que é isso. Então, se uma pessoa crê, então ela vai entender: peraí, se eu tenho inimigos, no sentido de que alguém vem contra mim e eu rebato. Diferente do que Jesus falou na passagem anterior que a gente leu aqui. Se alguém te processar, deixa pra lá. Se alguém te pedir para andar uma milha, ande duas. Não resista ao perverso. Quem te ataca é o perverso. Então Jesus já coloca. Jesus é o seguinte: ele não está colocando uma regra. Jesus não coloca regra. Quem coloca regra comportamental é Moisés. Jesus se apresenta. Isso aqui é a expressão do que ele é. Ele se apresenta. Ele diz assim: eu sou isso aqui. Vocês estão me vendo? Eu sou isso aqui. Então, se a pessoa olha para Jesus e crê nele, ela não vai seguir regra.
Mas o fato de fitar o olhar nele, isso promove o que o texto grego chama de metanoia, que é traduzido por conversão, pode ser traduzido por conversão. É um processo, você vai se transformando. Então, se quando a gente fala Jesus, os inimigos de Jesus, então não é inimizade de via de mão dupla. Por exemplo, o perverso vem contra mim e eu resisto ao perverso. Então eu me torno ali um adversário dele porque eu vou brigar com ele. Jesus não é adversário de ninguém. E, portanto, Cristo não é inimigo de ninguém. Nesse sentido, eu não posso dizer que é possível se fazer inimigo de Cristo, no sentido de provocá-lo e fazer com que ele reaja. Porque se eu tenho inimigos, então eu não posso me colocar aqui como alguém que está se tornando filho do Pai Celeste. Pessoalmente, eu penso assim sobre mim. Eu não me coloco como seguidor de Cristo. Porque eu olho para isso aqui e digo, eu não estou pronto para isso. E eu não sei se lá no fundo eu quero estar pronto para isso. Para atingir um patamar assim, se alguém bater na minha cara, eu vou virar ao outro lado. Será que eu quero? E os crentes que dizem assim, que são discípulos de Cristo, será que eles querem isso? Eu nunca conheci ninguém assim. Então essa é a questão. E o segundo ponto aqui, então, a gente se resume na questão do caráter de Cristo. O aspecto de Jesus, a natureza dele é diferente do primeiro Adão. E é na natureza do primeiro Adão que são criadas as inimizades. Jesus, quando chegou aqui, deu uma cara a tapa, acabou sendo crucificado. Então, nesse sentido, não dá para dizer que Jesus tem inimigo. E é essa visão que a maioria da igreja brasileira deixa se passar em branco. Eu duvido, dá para contar nos dedos quantas escolas dominicais alguém, pessoa que frequenta a igreja, que viu um estudo sobre essa questão, fazendo essa comparação. Você não vê isso assim dentro das igrejas. Porque isso aqui é morte com Cristo. Morrer com ele é isso. Quem é que vai? Quem é que quer? A gente está inserido num mundo que não foi construído nessa perspectiva. E olha que a igreja, o cristianismo, é um elemento fundamental e eu diria fundante dos princípios morais na cultura ocidental. E, no entanto, não tem isso aqui. Cadê essa observação plena na igreja cristã, seja ela católica ou protestante? Dificilmente você vê o padre, eu acho que é mais fácil um padre fazer uma reflexão dessa do que pastores. É raro você ver pastores fazendo uma reflexão dessa perspectiva. Eu nem me lembro se algum dia eu vi. Assim, presencialmente, eu lá, o pastor fazendo uma reflexão dessa, eu não lembro disso. Porque isso aqui é uma coisa extremamente radical, dá a cara a tapas. Jesus crucificado lá no alto e orando por quem estava matando ele. E se a gente não tiver essa visão como um princípio interpretativo da Bíblia, o Brasil vai continuar sendo manipulado por gente, no âmbito da política, que usa do nome, e tão somente o nome, de Jesus Cristo, de Deus, da espiritualidade, da religião em si, para angariar votos, né, fazer passar umas pautas que não tem nada a ver, que é totalmente contra Jesus Cristo. Jesus não é homem de guerra. Muitos dizem assim, não, mas no Apocalipse, ali fala do Armagedon, Jesus vai estar de um lado, vai ter os inimigos. Nós não estamos no Apocalipse. Diferente do que a Baby Consuelo falou e muita gente aplaudiu. Não estamos em Apocalipse, não entramos em Apocalipse. Muita gente aplaudiu porque é a visão de muita gente. E essas pessoas que falam muito em Apocalipse têm muito essa visão do Jesus como homem de guerra, como varão de guerra. Não, a gente tem que viver o Jesus hoje, esse que está aí nos evangelhos, nos 4 evangelhos. Em Atos dos Apóstolos, de preferência esses aí. Esses textos aí é que nos levam a refletir no Jesus hoje presente. As profecias apocalípticas ficam em segundo plano. É uma questão muito importante essa questão. Isso é importante tanto para crente quanto para descrente. Porque tanto um quanto o outro está no mundo. Está no Brasil. Vive uma situação de democracia moderna, contemporânea, que permite tanto o que crê quanto o que descrê de ir lá na urna e votar. Aí vai depender do nível reflexivo, do nível de conhecimento que essa pessoa tem no sentido de uma perspectiva de interpretação, porque Jesus é o radical da Bíblia. O radical vem da palavra raiz, né? Jesus é a raiz. Não pode mudar, não. Mudar a imagem dele, achando que ele se envolve com um movimento de violência, de armamentismo, isso aí é a interpretação errada. Não estou dizendo que quem acha que Jesus tem inimigo acha que ele se envolve necessariamente com armamentismo, mas é um princípio.
É um princípio que a gente tem que tirar. É uma inimizade de mão única. É o perverso que vai contra Jesus e Jesus não se arma. Jesus não devolve o tapa.